Olá, ouvinte, internauta da Rádio Bandeirantes aqui nos canais do YouTube e do Facebook da Rádio Bandeirantes. Hoje o assunto é futebol internacional, retorno da Liga dos Campeões da Europa, o encerramento dos principais torneios internacionais também. Ao meu lado, João Paulo Capelanes, repórter da Rádio Bandeirantes, Bernardo Ramos, comentarista da Rádio Bandeirantes e do canal Band Esportes, e o nosso narrador e também apresentador do canal Band Esportes, o Napoleão de Almeida. Boa tarde, Napoleão, como é que vai? Tudo bem, Gustavo? Um abraço a você, o pessoal ligadinho com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, ao Bernardo e ao Capê. Estamos volta e meia juntos ali no Band Esportes, né? É um prazer estar aqui com vocês também. Bernardo, como é que vai? Você também aí no seu home studio, acompanhando muito futebol internacional com a gente também, né? Como sempre, né, Soler? Grande abraço a você, ao Napoleão, ao João Paulo Capelanes e principalmente ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? E o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está acostumado a ouvir o João Paulo Capelanes trazendo as informações do Corinthians, mas hoje, que é um cara também que acompanha bastante futebol internacional, vai falar muito sobre Champions League e as principais ligas pelo mundo. Como é que vai, Capê? Tudo bem, Soler? Abraço para você, obrigado pelo convite, um abraço especial para o Bernardo Ramos, para o Napoleão, grande Napoleão, e também a todos que nos acompanham, seja aqui através das redes sociais da Rádio Bandeirantes, Facebook, YouTube e também através do Dial, Soler. Começando então falando sobre a Champions League, o principal campeonato de clubes do mundo, que já tem data para o seu retorno no dia 7 de agosto. Os jogos de volta das quartas de final ainda não se sabe se na casa dos times mandantes ou se também já em campo neutro em Portugal. Napoleão, queria que você primeiro começasse a falar a respeito desse retorno da Champions League. Como que você vê principalmente a questão dos favoritos? A gente viu um Bayern de Munique muito forte nesse retorno, um Manchester City que mostrou nos primeiros jogos que é um time muito competitivo, goleou o já campeão da Premier League Liverpool, mas teve também uma certa oscilação nesse meio de caminho. Como que você vê o retorno dessas equipes para a Champions League nesse novo formato agora de talvez um campo neutro a partir das semifinais e também sem torcida, jogando em Portugal? O Soler e ouvintes, a gente está vivendo uma situação absolutamente extraordinária por conta da pandemia, né? E o campeonato alemão mostrou a diferença que faz você jogar num campo neutro, né? Campeonato que mostrou ali um desempenho muito bom dos visitantes, exceção já tradicional ao desempenho irretocável do Bayern de Munique, que para mim aparece como o grande favorito. Só que tem um problema o Bayern, né? Ele ganhou a competição muito cedo, a Bundesliga já está com a sua fase de playoffs para o rebaixamento em andamento, o Bayern já está parado e vai haver um tempo ainda para que essas partidas de fato ocorram, né? Então o Bayern perdeu um pouco de ritmo, coisa que o City ganhou. Você citou aí que o começo do City, nesse retorno, foi um pouco claudicante, é bem verdade, mas nesse momento quem assistiu o duelo contra o Liverpool, ressaca dos Reds à parte, saiu muito impressionado, porque os caras estavam voando, né, jogando muita bola, uma intensidade impressionante. O Liverpool ficou com 4-0 nas costas, poderia ter sido 5, né? O gol anulado, porque a bola toca no braço, é super discutível, mas está na nova regra, enfim, ficou até barato. Eu acho que o Liverpool se despede diante de um Atlético de Madrid que também é muito pragmático, é uma equipe que o seu técnico acaba, Armando Simeone, e é muito competitivo, então um time que está com boas possibilidades de seguir nessa competição, e apesar da desvantagem, né, e do fato do City agora, entre aspas, jogar com o mando de campo e com a arquibancada vazia, isso ajuda, acho que ainda mais o Real Madrid. O time de Madrid também está no momento positivo, não está jogando um futebol encantador, mas é uma equipe que sempre, em se tratando de Champions League, você tem que respeitar. Eu acho que se o Guardiola conseguir superar essa etapa, ele aparece com o time dele como o favorito ao lado do Bayern de Munique. Se o Real crescer, é aquela história, né? Camisa muito pesada, muitas vezes campeão da Champions, pode chegar também. Qualquer outro time é azarão nessa competição, para mim, em relação a esses dois. E se é para ter um azarão, o meu favorito é a Atalanta. Eu adoro histórias de zebras, né? A Atalanta está numa temporada é uma zebra que joga bonita, né? Tem 82 gols no campeonato italiano, é uma coisa impressionante que está fazendo a Atalanta. E o fato da cidade de Bérgamo ter sido uma das cidades da Itália que mais sofreu com a pandemia, né? Você tem uma história, aquele jogo com o Valência que ficou marcado pela contaminação, né?
os estudos apontam que aquilo foi decisivo para a morte de mais pessoas, você carrega aquilo consigo e tira para o campo neutro, eu apontaria esses dois times e a Atalanta como o meu sonho de zebra. Eu gostaria muito de ver PSG a azarão levantar a orelhuda. Eu acho que o PSG perdeu o ritmo, né, Capê? O campeonato francês, tendo sido paralisado, cancelado, diminuiu a rotação. Então eu não vejo. PSG, perdão, não vai ter o Cavani, que é um jogador importante que já está de malas prontas, né? O Cavani vai sair do PSG, deu uma banana para o time do Paris. Eu acho que esse momento de afirmação do Neymar... Já vem sendo reserva também, né? Sim. Mas é um jogador importante, que na hora H você tem ali o goleador, né? Então, o momento de afirmação do Neymar eu acho que passou. Pode dar PSG? Pode. Pode dar Lyon também, o Lyon está firme. Ou a Juventus ainda vai reverter esse 1-0? Pode. Cristiano Ronaldo. Mas eu não acho que nenhum desses times está mais maduro, considerando a volta do futebol, do que City e Bayern de Munique. E torço muito que a Atalanta apronte aí no restante do torneio. E, Bernardo, a gente acompanhou bastante o retorno do campeonato alemão e viu um Bayern muito forte fisicamente, mesmo com essa paralisação, mas, de novo, como o Napoleão já ressaltou, vai ficar muito tempo parado. Talvez a gente consiga até traçar um paralelo com aquilo que vai acontecer com os times do Rio de Janeiro, que já retornaram ao estadual, só que o estadual já vai acabar daqui a pouco e só em agosto retorna o Campeonato Brasileiro. Isso se realmente a CBF conseguir cumprir com a tabela que ela está planejando, e o mesmo acontece com o Bayern. Retornou, já acabou o seu campeonato nacional e agora tem que esperar o mês de agosto para o retorno da Champions League. Como que você vê esse período do retorno do Bayern, agora essa paralisação do Bayern? Você acredita que pode perder ritmo de jogo e aí esse favoritismo que ele poderia ter na Champions League vai acabar se perdendo? Soler, assim, eu vejo o Bayern de Munique muito forte ainda, independentemente dessa paralisação. É óbvio que não é o ideal, né? Ainda mais um time que voltou muito forte, como você bem disse, né? Trucidando seus rivais, com o Lewandowski fazendo 49 gols em 42 jogos, jogando demais, né? Assim, o centroavante de 31 anos me parece no apogeu da sua forma física. São 139 gols na temporada já, o Bayern. E na Champions League o Lewandowski tem uma marca impressionante de 11 gols em 6 jogos ainda, né? Me parece meio claro que o Bayern de Munique vai passar pelo Chelsea, né, no jogo de volta. Resta saber onde vai ser esse jogo, né? Meteu 3-0 em Stamford Bridge. É um time muito forte, sem dúvida nenhuma. Acho que atrapalha sim essa paralisação, mas não é tão grave, por exemplo, quanto o caso do Paris Saint-Germain. Isso que o Napoleão falou. O Paris Saint-Germain, para mim, era o mais forte das últimas 3 temporadas. Até pelo fato de ter o Neymar bem nas oitavas de final, que não aconteceu nem em 2019 contra o Manchester United, nem em 2018 contra o Real Madrid no jogo de volta. Então ele tinha o Neymar bem, eliminou o adversário complicado que era o Borussia Dortmund, mas não foi nem uma suspensão, né? Pelo fim do campeonato francês, o Paris Saint-Germain simplesmente não joga. É uma coisa que eu falo há muito tempo, né? O Paris Saint-Germain, para mim, é um time que entra prejudicado já na UEFA Champions League por fazer poucos jogos grandes na sua Liga Nacional, né? Não está acostumado a grandes jogos, né? Tem um jogo ali de grande rivalidade contra o Olympique de Marseille, joga 2 vezes na temporada do Campeonato Francês, tem um jogo mais complicado contra o Lyon, mas não tem um jogo no nível, por exemplo, que um Liverpool. O Liverpool joga obrigatoriamente, no mínimo, 10 grandes jogos no campeonato inglês. O Paris Saint-Germain não tem isso, então não está acostumado a esse nível, né, competitivo que tem a UEFA Champions League. E para mim isso ainda vai ser mais exacerbado, vai ficar ainda mais evidente com o fim do campeonato francês. É um time que simplesmente não joga, se apresentou há 10 dias, evidentemente que vai trabalhar de olho nas quartas de final, já está classificado, mas vai perder muito ritmo de jogo, né? Ainda mais, acho que mais preocupante que o caso do Bayern de Munique, será de certa forma prejudicado, é o caso do Paris Saint-Germain. E Capelani. Mas eu, Bernardo, Gustavo e Capê, desculpa interromper, eu acho que tem um outro elemento aí que conta muito, porque se a gente for levar a ferro e fogo, né, o Bayern de Munique também não tem assim grandes adversários no campeonato alemão. Você tem o Dortmund, que sempre é complicado, num ano feliz o Mönchengladbach pode complicar, o Leverkusen que vai decidir a Copa da Alemanha, né? O Leipzig está crescendo, né? Um clube muito organizado, tem chegado com essa proposta, mas nenhum deles, pode falar, senhor.
O Leipzig chegou a liderar o campeonato alemão nessa temporada, eliminou o Tottenham com 2 vitórias, uma em Londres e a outra na Alemanha. Jogando muito bem verdade, é um time que perdeu muito rendimento, do excelente técnico Julian Nagelsmann. Mas ainda assim, eu acho que o Bayern tem mais adversários hoje do que tinha há 5 anos no futebol alemão, entendeu? Não, é verdade, porque há 5 anos o Dortmund era o único que tentava fazer frente ali, e um pouco antes chegou a ser campeão com o Klopp ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você transportar para a França, você vai ter, além do Olympique, o Mônaco, que é um time que historicamente acaba complicando vez ou outra, e um ano vai ser o Bordeaux, em outro ano o Lyon, que voltou agora a ter algum protagonismo, e não foge muito disso. É um cenário parecido com o da Alemanha. O que tem de diferença entre os dois clubes, para mim, é algo que a gente sempre fala quando fala de Libertadores em relação ao Grêmio e ao São Paulo. É a tradição na competição. O Bayern de Munique, ele conhece os caminhos da Champions, como o Real Madrid também conhece os caminhos. O Bayern de Munique é um time verdadeiramente continental na Europa. O Paris está tentando construir isso. E para construir, ele apostou em jogadores que talvez tivessem esse DNA. O Neymar era um deles, ainda não decolou. Então, quando você tem essas mexidas, né, há uma indecisão no comando técnico, o Paris não achou ainda um treinador que conseguisse enquadrar o seu elenco, e você soma isso ao fato de que os jogadores estão parados, para você ligar esse motor é muito mais complicado do que ligar o motor do Bayern. O Bayern, mesmo ficando parado por um tempo menor, já voltou, está aceso, e em Munique há a cobrança pela Champions. Não que não haja em Paris, mas a do dono do clube. É diferente, a comunidade parisiense ainda não respira futebol como a de Munique. E Capelanes, em cima de toda essa situação já abordada pelo Napoleão, pelo Bernardo, queria que você falasse também de um clube específico, porque tem um atleta que você acompanhou bastante, o Bruno Guimarães, que recentemente ele deu uma entrevista falando que era para ser o ano perfeito dele, porque ele foi convocado para a seleção principal, ganhou o primeiro jogo contra a Juventus na sua estreia pela Champions League, brigava por uma vaga na Champions League da próxima temporada. Com a paralisação por conta do coronavírus, ele não conseguiu jogar pela seleção principal, porque o jogo da seleção foi cancelado. Ele agora não pode jogar com a torcida do Lyon ao seu favor, porque não pode torcida no estádio. E o Lyon já não vai para a próxima Champions por conta do encerramento precoce do campeonato francês, por falta de segurança de andamento do campeonato por conta da Covid-19. E agora o Lyon só vai para a Champions se for campeão da Champions. Pois é. O Lyon será campeão da Champions? O Lyon não será campeão da Champions, não há a menor possibilidade disso acontecer. Até a gente brincava, né, no primeiro destaque do Napoleão, pô, Atalanta pode beliscar, será um azarão. Eu particularmente não consigo enxergar dessa maneira. Eu acho que vai ficar de fato nos grandes times, até mesmo o próprio Real Madrid com certas dificuldades, mas voltando bem. A gente vai entrar depois no assunto Real Madrid para poder debater sobre os jogadores experientes, mas até seria incoerência falar, pô, o Bruno Guimarães quer dizer, estava no céu, foi pro inferno? Não, ele continua em um grande momento, em alto nível. O Tite está observando o futebol do Bruno Guimarães, que algumas temporadas vem demonstrando o seu potencial aqui no Brasil, indiscutivelmente. Na Europa foram poucos jogos, mas jogos que já mostraram a qualidade dele, não sentiu a pressão, é um jogador que tem totais condições de, sem dúvida alguma, não só, e eu até vou pegar um exemplo, falando do Atlético Paranaense, Bruno Guimarães, Renan Lodge, que assumiu já a titularidade logo que chegou, parece que já está na Europa há muitos e muitos anos, por mais que tenha tomado aquele drible maravilhoso do Messi, mas é o Messi, né? Mas é o Messi, é o ET, mas eu particularmente enxergo essa situação. Foi uma primeira demonstração bem bacana, não só da equipe do Bruno Guimarães, mas do próprio atleta, mas eu particularmente ainda acho que o Lyon é apenas uma ponte para o Bruno Guimarães, assim, sem querer comparar o tamanho, a potência, mas, por exemplo, alguns jogadores do futebol brasileiro vêm fazendo esse segundo passo. O primeiro passo é sair de um time grande aqui do Brasil e ir para um grande time da Europa, como fez o Rodrigo, como fez o Vinícius Júnior, o próprio Paquetá, o Arthur, que a gente já vai falar com essa transferência, saindo do Barça, indo para a Juve, mas eu enxergo o Bruno Guimarães dessa maneira. Vai para um time que é grande, que tem a sua potência, em hipótese alguma, eu particularmente, nos seus demais companheiros, não consigo enxergar o Lyon beliscando uma Champions League, ainda mais essa temporada, mas é uma questão natural. Se ele continuar demonstrando esse futebol em altíssimo nível, não só beliscando vaga na seleção brasileira, por que não futuramente como titular na Copa de 2022, por que não, mas principalmente um outro grande clube ainda maior do que o Lyon para contratá-lo, seja um Barcelona,
que está com esse problema no meio campo, com jogadores mais veteranos. A gente já cansou de falar do Busquets, do Vidal, agora com essa mudança o próprio Rakitic, pois é. Então pode ser futuramente um jogador para ser mais observado, mas eu particularmente não consigo imaginar que esse título não fique ou com City, ou com o Real, ou com o PSG, ou o próprio Bayern que está jogando demais e fez uma contratação para mim genial. Leroy Sané, o alemão, para mim, joga muita bola e para mim é uma questão de tempo para assumir a titularidade da equipe bávara. E antes da gente começar a falar a respeito das transferências, neste período de retorno do futebol durante a pandemia, o Manchester City ainda pode ser julgado e quem sabe ficar de fora da próxima Champions League. Está disputando a Champions League, fará o seu segundo jogo contra o Real Madrid ainda pelas oitavas de final, já se classificou pelo campeonato inglês, mas a pergunta que fica: se o Manchester City for campeão da Champions, como que a UEFA vai lidar caso o Manchester City seja punido e não possa disputar a próxima Champions League? Começando com você, Bernardo. Bom, a situação está no Tribunal Arbitral do Esporte, né? Eu acho que o City vai pegar um ano e não a próxima temporada, acho que é a outra. Se fosse o meu palpite, seria esse. Eu acho que o City vai pegar uma punição de uma temporada e não vai ser na temporada 2020-2021, vai ser na 2021-2022. Em relação à força do City, eu acho que esse time cresceu. Há times que melhoraram de rendimento no pós-pandemia. O Manchester City é um deles, embora tenha perdido aquele jogo do Chelsea, né, por 2-1, que eu achei o melhor jogo desde a volta da suspensão do futebol da Inglaterra. Ele jogou como quis contra o Arsenal, parecia um time de profissionais contra um time de crianças. Venceu o Burnley por 5-0, jogando muita bola, e o que fez ontem contra o Liverpool, é verdade que até o Guardiola falou isso, né? Parece que os caras tomaram umas cervejas e tal, mas é o time do Liverpool. E tem um jogador que subiu muito de rendimento, que vai dar muita alegria ainda ao torcedor do Manchester City, que é o Foden. Para mim tem que ser titular do time na UEFA Champions League. Eu acho que ele vai tomar, já tomou o lugar do Mahrez no ataque do Manchester City. O Bernardo Silva não voltou tão bem quanto estava antes, né? Então eu acho que o ataque vai ser. O Bernardo Silva, ele tem ficado no banco, né, Capelanes? Eu acho. Ele vem jogando ou hora pelo lado direito, com o Mahrez, com o Foden. Mas o que fez na temporada passada, pra mim, pelo menos, Bernardo, o credencia para ter uma sequência como titular, porque ele foi, pra mim, talvez não melhor que o De Bruyne, que pra mim hoje é o melhor meio-campista do mundo. Mas ele ficou muito pau a pau, temporada passada brilhante. O Bernardo Silva é o melhor jogador do mundo, né? Pra mim, o Bernardo Silva é um jogadoraço. Só que depois ele não voltou bem na suspensão, né, do futebol. Então o Guardiola joga hora com o Mahrez pelo lado direito, hora com o Foden. Pelo que fez nessa semana contra o Liverpool, eu acho que o Foden tem que ser o titular, né? O Agüero resta saber como é que ele vai voltar da lesão, mas o Gabriel Jesus, na minha opinião, faz a melhor temporada desde que chegou à Inglaterra, em janeiro de 2017. E do outro lado o Sterling, né? Esse titular não se discute. E no meio campo, também há várias possibilidades do técnico Guardiola, né? O Kevin De Bruyne, para mim, é o principal jogador da Premier League. O segundo, para mim, é o Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, né? Mas o que o De Bruyne está fazendo é um absurdo individualmente, né? O Gundogan está jogando muito bem. Aí resta saber se vai botar o Fernandinho, se vai jogar com o Rodri, e várias possibilidades ali no meio campo. O Fernandinho muitas vezes vai de zagueiro, né, Bernardo? Exatamente. A semana que passou jogou, né? Não contra o Liverpool, mas no inglês, na partida anterior, jogou. E não foi tão bem. Contra o Chelsea. Contra o Chelsea, ele foi expulso, né? Com do pênalti, deu tapa com a mão na bola. Mas é circunstancial, né? Mas para mim o problema do City está justamente aí, na zaga. Na defesa, acho que tem bons laterais. O Walker é bom lateral. O João Cancelo eu acho até tecnicamente melhor do que o Walker. O Mendy finalmente está jogando bola no time do City. Agora o miolo de zaga vai com Garcia e Laporte, Otamendi, quem vai ser? Né? Esse é o problema do técnico Guardiola. Eu acho que quando o Kompany deixou o time, o Guardiola precisava de um zagueiro de primeiro nível do futebol mundial. O City não tem zagueiros à altura do elenco que tem. Napoleão, em cima dessa situação, só antes de você deixar seu comentário, já vou deixar também uma pergunta. Essa possibilidade de punição do Manchester City, se o Guardiola não conquistar essa Champions League, significa já um início de final de ciclo do Guardiola no Manchester City, e aí já muitas vezes eleito o melhor técnico do mundo, hoje brigando pau a pau com o Jürgen Klopp,
pode ter que procurar um outro lugar para trabalhar e não mais a cidade de Manchester? Ele diz que não, né? O Guardiola diz que, independente do que aconteça, ele pretende ficar no City aí por mais 3 temporadas, enfim. Agora, nunca se pode excetuar o Barcelona da vida do Guardiola. São caminhos que se cruzaram há muito tempo e que seguem, né? O Guardiola foi jogador do Barça, foi treinado pelo Cruyff, quer dizer, tem muita história, foi técnico com brilhantismo lá, saiu em busca de outros desafios. Eu sei, olhando de fora, e para quem leu os livros do Guardiola, você também tem essa percepção, ele gosta do antagonismo, né? Como gostava do antagonismo com o Mourinho, ele gosta agora desse antagonismo com o Klopp, de ter essa concorrência. Isso faz bem, o jeito que ele pensa a vida e que ele pensa futebol, faz bem você ter um cara como o Klopp ali, que também é alto astral pra caramba, quer dizer, recentemente, acho que circulou esse vídeo aí, vocês provavelmente viram também, o nosso ouvinte, se não viu, pode procurar na internet, que é super fácil, em que comemora o título da Champions brincando com o outro, dizendo que queria o inglês, né, na próxima temporada, o caso do Klopp, que não havia sido campeão nacional, o Liverpool não ganhava há 30 anos, e o City queria a Champions, que é também a menina dos olhos dos investidores e tudo mais, e quem sabe essa troca pudesse acontecer. A parte do Klopp já aconteceu, né? Então, de fato, eu não acho que o Guardiola vá sair por conta de suspensão. Acho que a leitura política de vocês em relação à próxima temporada pode fazer sentido, porque você reúne uma gama de argumentos, né? Até a pandemia serve hoje de justificativa ou de argumento para tudo. Olha, né, muito prejudicado nessa temporada, então isso seria muito ruim ficar de fora. E eu não acho que a UEFA teria cacife moral para não excluir o City campeão nesse ano. E como a possibilidade existe e é grande, seria até prudente que eles excluíssem para outra temporada. Moralmente, na UEFA, não se encaixa esse tipo de coisa. É campeão e não vai ficar de fora. Bom, a UEFA já cassou um título do Olympique de Marseille comprovadamente envolvido em corrupção, em manipulação de resultados. Não seria exatamente a classificação do City, também por burlar fair play financeiro, que não iria entrar nesse escopo também. Eu acho só que o Guardiola pode ser seduzido por uma proposta do Barcelona, pode. Mas se ele se sentir confortável e desafiado, principalmente desafiado em seguir no Manchester City, não vejo por que sairia, não por amor ao Barça, né? Mas eu vou colocar uma vírgula aqui. Isso que falou Napoleão é perfeito, quer dizer, o Guardiola tem uma história maravilhosa no Barcelona, até a gente coloca, por exemplo, se a gente tivesse uma roda de debate, não é o caso aqui, sobre os melhores treinadores da história do futebol, a gente citaria o Barcelona com o Guardiola, aquele time que, encantou, jogou bonito, Xavi, Iniesta, o próprio Messi comendo a bola, depois com o Luiz Henrique, continuando Foi uma das últimas reformulações do futebol, né? Isso, e todo mundo se espelhou naquilo que o Guardiola fazia. A gente, eu tenho certeza que o Napoleão, o Soler, o Bernardo, nós chegamos a ler todos os volumes que o Guardiola, dos livros do Guardiola, nosso ouvinte também, se tiver essa possibilidade, vá atrás, porque é um conteúdo maravilhoso. E aí eu cito duas situações. A primeira, um desejo do próprio Guardiola de comandar um dia a seleção brasileira. Eu particularmente acho que não vai acontecer tão cedo, até porque o Tite deve ter essa sequência até 2022. Depois do Mundial de 2022 a gente vê o que acontece, principalmente se o Brasil não ganhar, né? Que aí eu acredito que haverá reformulação. Porém, existe a possibilidade, o Manchester City já algumas temporadas vem de namorico com o Messi. E algumas rádios, ainda mais o Mundo Deportivo, que é uma das principais mídias espanholas, o Mundo Deportivo já chegou a cravar que o Messi está muito incomodado com o atual momento, principalmente de bastidor político da equipe catalã, e cogita a possibilidade de não renovar o seu contrato, que vai até metade da temporada que vem. Quer dizer, final da temporada deles, metade da temporada aqui no nosso continente. E aí seria, quem sabe, de fato, o namorico para um casamento, de novo, Guardiola com o Messi, mas agora saindo da Espanha, indo para a Inglaterra. Então eu, de verdade, acho que isso ainda pode acontecer, principalmente porque o Barcelona já não é de hoje, não vive os seus melhores momentos dentro de campo e principalmente fora dele, né? E aí não seria nada ruim, né, Napoleão? Você perder um Leroy Sané pro Bayern de Munique e trazer o Lionel Messi. Tá de brincadeira. Tá uns furinhos acima, né? Mas eu ia seguir nessa linha de raciocínio pelo seguinte: a gente tem uma imagem da dupla, os dois melhores jogadores do mundo na atualidade, Cristiano e Messi, absolutamente diferente, né? Me parece que o Cristiano gosta de jogar war, ele gosta de marcar os territórios, né? Ele ganhou o campeonato inglês, ele ganhou o espanhol,
e agora ele ganhou o italiano, ele gosta de ser visto, de se desafiar em outras ligas. Enquanto que o Messi, genial, né, não estou querendo diminuir a trajetória dele, sempre seguiu sua carreira no Barcelona. Pode ser que ele tenha despertado esse desejo de se desafiar em outra liga, que é uma liga hoje mais forte que a espanhola. Pode ser que ele se sinta confortável em jogar com o melhor treinador do mundo e repetir essa trajetória. Eu não acho que ele precise efetivamente provar isso a ninguém, exceto a ele próprio, né? Essa característica de chegar lá e não falar, quer saber, eu vou tentar ganhar o campeonato inglês também, vou jogar nessa liga. Seria muito interessante, eu acho que é dar uma bela balançada no mundo do futebol. A gente não pode esquecer que o Real Madrid passa essa entre-safra muito porque perdeu sua principal referência, né? Demorou e ainda está demorando a achar um substituto à altura, se é que um dia vai achar. Não há. Acredito que vá, não tão cedo, né? Bom, eu acho que tem alguns candidatos aí, né? Hoje? Vinícius Júnior, mas hoje não. Não quero comparar com o Cristiano, tá? Mas você precisa Você está comparando o Vinícius Júnior com o Cristiano Ronaldo, Napoleão? Não. Eu acho que o Vinícius nem merece esse peso nas costas, né? Eu estou dizendo que ele pode ocupar o lugar de ser o grande ídolo, que hoje é uma carência no Real Madrid, né? E se o Barça perder o Messi, ele vai viver isso aí também, cara. Então, mas aí, o Napoleão, é importante a gente fazer até essa comparação, particularmente é assim que eu penso no seu Solero, Bernardo e quem está nos acompanhando. Sem querer comparar também o nível técnico de jogadores, que para mim era um nível muito técnico, principalmente no auge. Ronaldinho Gaúcho brilhando no Barcelona, o Messi aparecendo de pouquinho em pouquinho, tinha a referência do Ronaldinho Gaúcho, então ele tinha como já começar a criar um pouco de casca, criar a responsabilidade dentro do time. A gente percebe que com a saída do Cristiano Ronaldo, a responsabilidade está com o Toni Kroos, tá com o Benzema, tá com o Casemiro, tá com o Sérgio Ramos, quer dizer, os caras mais experientes. Então eu acho que falta normalmente essa transição. Quem está sendo contratado não consegue chegar para representar, como o caso do Hazard. O Hazard foi contratado justamente para isso, vai suprir a ausência do Cristiano Ronaldo. Ele é um cracaço de bola, mas aí a gente tá colocando o craque e um gênio, o cara completamente fora de série. Para mim faltou essa transição, não sei o que vocês pensam. Não faltou, Capê, só rapidinho para não tomar muito nosso tempo aqui, não faltou. Essa transição atende pelo nome de Neymar. O Neymar furou os planos do Barcelona, é isso? Mas em relação ao Real Madrid? Em relação ao Real Madrid, eu acho que o Madrid não esperava que o Cristiano saísse, né? Essa é a grande verdade. Então, mas aí por isso, não esperava que ele saísse, e aí faltou, então, portanto, a gente pode cravar assim, planejamento, porque você perde a sua principal estrela, aí você vai pro mercado, tenta suprir a ausência com um jogador que até voltou fora de peso quando foi apresentado, praticamente como o Hazard. Tava grandinho mesmo. Nossa senhora. Mas eu vou falar uma coisa aqui. O Cristiano Ronaldo é ao lado do Stéfano. Para alguns até mais importante, para mim, por exemplo. Eu sou um dos que acham que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história do Real Madrid. Eu também. E veja, a gente está falando do maior jogador da história do maior time do mundo, em todos os tempos, né? Você não repõe a saída do Cristiano Ronaldo assim. Porque não há simplesmente outro jogador com este nível. Há o Messi, mas o Messi não vai sair do Barcelona para jogar no Real Madrid nunca. Pelo menos ele não vai fazer isso aos 33 anos de idade, né? Aos 34, enfim, para manchar a história dele no Barcelona. O Messi, que é, assim como o Cristiano Ronaldo, o maior jogador da história do Barcelona, né? Uma coisa então importante em relação ao Guardiola que vocês estavam falando, eu vou pegar esse gancho aí quando o Napoleão fala do Cristiano Ronaldo sendo um jogador de war, né? O Guardiola, o Capelani citou aqui os livros do Guardiola, o Guardiola sempre deixou claro que ele é um cara fanático pro futebol, fissurado, vidrado em futebol. Ele é um cara maluco pro futebol. Ele já foi campeão na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra. Não se surpreendam se ele quiser ser campeão na Itália. Até porque antes dele ir para o Bayern de Munique, ele recebeu uma consulta do Milan e por pouco ele não fechou, como no próprio livro dele, né, no Guardiola Confidencial, ficou muito evidente que essa conversa emperrou, mas houve essa possibilidade dele defender também e comandar o time do Milan. Sorte dele. Ou não, Vacina! Né? Ele poderia ter reformulado o Milan. Mas com que dinheiro? Pô, é duro, pelo amor de Deus. Não, mas Já acabou, né, Bernardo? O investidor do Milan na época, acho que o Milan tropeçou nisso aí, né? Era um chinês caloteiro chamado Yong Hong Lee. Pois é. Que comprou o Milan e destruiu o Milan, né? Mas o Guardiola, ele tem esse fascínio, né? De ser campeão nas principais ligas do futebol europeu. Eu não sei, eu acho que não. Isso aqui não é informação, tá? É uma opinião. Eu acho improvável que o Sarri fique na Juventus após esse campeonato italiano.
e a UEFA Champions League por consequência. Eu não descartaria o Guardiola, ainda mais se o City for punido pelo Tribunal Arbitral do Esporte, já para a próxima temporada da Champions League, de o Guardiola dirigir a Juventus, por exemplo. Né? É um time que dinheiro tem para contratar o Guardiola. Não, o dinheiro tem. A Juventus tem. Não é isso, eu acho, né? Não, e o Guardiola, ele é tão fixado em futebol, é uma obsessão na cabeça dele, e ele já deixou claro esse fascínio em dirigir times grandes em ligas diferentes, né? Campeão na Espanha, campeão na Alemanha, campeão na Inglaterra. Acho que a França não interessa, né? Pela falta de competição no campeonato francês, a gente já falou sobre isso em relação ao Paris Saint-Germain, mas o futebol italiano, quando o Mourinho chega à Internazionale, ele fala, é um prazer estar no futebol dos táticos, né? Aquilo fascinou o Mourinho, a ida dele à Internazionale e a conquista consequente da UEFA Champions League em 2010 fascinou o Mourinho aquela ideia. Por que não pode fascinar o Guardiola também? É uma opinião aqui que eu tenho em relação a isso. E amigos, em cima dessa situação... Perdão, só para não escapar o raciocínio, desculpe te interromper, esse debate é fantástico porque eu acho que, na essência, é o que o Bernardo falou. Mas a Juventus não é o tipo do clube que o Guardiola vai chegar e vai implementar o seu pensamento de jogo. A Juventus tem um modelo de jogo, mas claro, o Catenaccio italiano ele é puramente Juventus. No Milan, que teve Gullit, Van Basten, teve futebol arte nos anos 2000 com Kaká, com aquele timaço que tinha, é mais fácil você ter um cara com essa cabeça. Na Inter também é um pouco mais fácil. Na Juventus eu acho que a filosofia do clube não vai permitir que você fale, agora a gente joga com posse de bola, com verticalidade e tal, menos com o Cristiano Ronaldo em campo. Mas tem bagagem, né, Napoleão, para conseguir mudar isso. Não, pois é, mas eu acho que assim, durante muito tempo a Juventus foi a mais italiana das grandes equipes da Itália, né? Por muito tempo isso. Acho que isso mudou de uns anos para cá, né? Você pega, por exemplo, o time da Juventus que foi a final da UEFA Champions League de 2015, tinha Pogba, Evra, Tevez, Morata, jogadores de diversas nacionalidades, Steiner, jogadores de outras culturas esportivas, né? Acho que depois de muito tempo isso aconteceu com a Juventus finalmente. E a Juventus procurou um treinador para ser um time mais ofensivo, tentar repetir aquilo que o Napoli fez na temporada passada, jogar um futebol vistoso. O Barcelona procurou um treinador também com raízes mais parecidas com a filosofia que o Barcelona tem com o Saint-Étienne. A gente vê que o Sarri tem problemas com o Cristiano Ronaldo. Em vários jogos o Cristiano Ronaldo conversa com o Dybala e os dois, entre eles, mudam seus posicionamentos em campo. E ficou muito evidente, principalmente no último jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, quando teve aquela paralisação para a hidratação dos dois times. O Atlético de Madrid, todos os jogadores foram ouvir o Simeone. No Barcelona, alguns foram ouvir o Saint-Étienne, mas os cérebros do time, os líderes do time ficaram um pouco mais afastados. O que aconteceu que o Sarri ainda não conseguiu engrenar na Juventus e talvez não permaneça, e o que aconteceu com o Saint-Étienne, que também não engrenou no Barcelona, e até uma rede social de cargos de emprego da Espanha fez uma brincadeira falando para o Saint-Étienne já atualizar o currículo dele, porque quando acabar a temporada ele não será mais o treinador do Barcelona. Começando com você, Capê. Eu não acho que haja uma resposta por que não deu certo o Sarri, o Saint-Étienne. Eu particularmente não enxergo dessa maneira. Eu acho que é também uma questão muito de sequência, por exemplo, e muito da expectativa criada em cima daquele time. Por exemplo, a Juventus não contratou o Cristiano Ronaldo para ser campeão do Calcio, contratou para ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. A mesma coisa, o Paris Saint-Germain. Que já foi campeão do Calcio com o Giovinco e companhia, né? Então não precisava do Cristiano Ronaldo para fazer o básico. Lógico, para fazer o básico. E aí eu faço a comparação em relação ao que o PSG fez, as contratações pesadas. A gente pode falar do Neymar, por exemplo, a contratação mais cara da história do futebol, se não estou equivocado ainda né, Bernardo? Sim. Então, assim, essas contratações, elas dão um recado pro torcedor. A gente está contratando esse cara aqui, é um projeto... Para a gente fazer uma comparação bem simples. O Palmeiras nos últimos anos beliscou Campeonato Brasileiro, beliscou Copa do Brasil, mas qual que era sempre o projeto? Libertadores. Projeto Libertadores, contratando grandes jogadores. E aí o próprio torcedor já se acostumou a entender que Palmeiras e aquele discurso padrão, seja com o Felipão, com o Luxemburgo, né, os treinadores que passaram pelo Verdão, Luxemburgo é o atual,
aquele discurso, Palmeiras tem time para brigar por todas as competições, mas a Libertadores é a obsessão, a Libertadores é o projeto. E aí quando você não consegue conquistar aquele objetivo, que é, no caso, para os times da Europa, a Liga dos Campeões, aqui no Brasil a Libertadores, cai a casa. A gente percebe que o Barcelona já, para mim, perdeu o Campeonato Espanhol que estava nas suas mãos, voltou muito mal, entregando a paçoca para o Celta, com todo respeito a um time que já há alguns anos incomoda o próprio Barcelona. Mas não dá, né? Para você pegar e tomar na reta final do jogo e quase tomar virada, senão o Ter Stegen, que para mim é o melhor goleiro do mundo, ainda à frente um pouquinho do Alisson. E o Real Madrid voltou muito bem. A gente vai, acredito, falar um pouco mais do time merengue, mas eu não tenho uma resposta para isso. Só que eu consigo enxergar que quando você começa a oscilar na temporada dentro da Liga dos Campeões da Europa, a casa começa a cair. Por quê? Criou-se uma expectativa muito grande em cima desses times através do investimento feito, e quando não dá resultado imediato, acontece esse tipo de coisa, esse tipo de crise em vestiário. E Napoleão, até em cima dessa situação, o Xavi pode ser o cala-boca para o Messi talvez assinar a sua renovação, e aí o Barcelona, quem sabe, recuperar a sua grandeza em nível europeu, voltar a conquistar uma Champions League. Queria que você também falasse a respeito do Sarri na Juventus. O que o Capê falou para mim está perfeito. Primeiro que eu acho que as situações são um pouco diferentes, né? Cada trabalho merece uma análise separada, embora eu entenda a comparação dos momentos. Eu acho que o Quique Setién tem uma passagem muito curta para ser avaliado no Barcelona, e que, como há uma perda de um campeonato que estava nas mãos, isso impacta muito, né? O Real Madrid não vinha jogando bem, volta da pandemia mais firme, não está jogando uma maravilha também, tá? Mas é muito mais eficiente. Para bater o Getafe, que faz boa campanha, precisou de um gol de pênalti, né? Isso tem acontecido com frequência, inclusive, vitórias apertadas do Real. E o Barcelona... Com o zagueiro sendo vice-artilheiro do time, né? E que é a grande referência, né? A gente falou tanto do Cristiano, mas o Sérgio Ramos hoje é o maior nome do Real Madrid, eu não tenho dúvidas disso. Gol de final de Champions, decisivo, enfim, uma série de coisas. Agora, no Sarri, essa história da Juventus campeã nacional é um pouco a coisa do estadual, né? A Juventus transformou a Itália, o campeonato italiano, no campeonato estadual. O time que é penta, hexa, acho que já chegou a octa até, não lembro agora de cabeça, é octa nessa temporada, né? Quer dizer, ele olha para o lado e fala assim... Isso, se ganhar se ganhar é Enia. Se ganhar é Enia, já é octa. Se ganhar é Enia. Isso. Então, isso me lembra muito como era a dupla Grenal, né? Nos anos 60, dava Grêmio 6, 7 vezes, depois dava o Inter 6. Você olhava para o lado, você não tinha muito rival, o melhor ele prevalecia ali. A Juventus olha assim, será que vem o Napoli? Não, o Napoli caiu de produção. A Lazio esse ano está surpreendendo, pode ser. A Roma não incomoda. A Inter, cadê a Inter? Se reinventando. O Milan desapareceu. Então está sem adversário. E você vai para a Europa, num nível que está superior, mesmo para a camisa, para o futebol da Itália, para a camisa da Juventus, só que você tem uma peculiaridade que é o erro do Palmeiras, é o erro de tantos outros clubes, que é você imaginar que você pode controlar o processo no mata-mata. Num campeonato de pontos corridos, evidentemente o melhor time ele vai chegar ao fim com a melhor campanha, porque na média ele vai ter jornadas ruins, mas vai ter muito mais jornadas boas, vai somar mais pontos. A Juventus, vamos ganhar a Champions esse ano. Vamos trazer Guardiola, Messi, Cristiano e todo mundo de volta aqui. Pode perder, pode fazer um jogo. Vocês devem se recordar muito bem como o Chelsea foi campeão da Champions, né? Superando o Barcelona, que tinha um timaço, e Bayern de Munique em Munique. Em 3 partidas ali, 2, especialmente no Camp Nou e em Munique, espetaculares, jornadas bem sucedidas. Então, você apostar no mata-mata é um risco muito grande. Quanto ao Xavi, é aquilo, o Barcelona tem uma tradição de apostar nos seus ex-jogadores que resolvem serem treinadores como técnicos. O Xavi foi ter uma experiência no futebol do Catar como treinador, talvez não esteja tão maduro, mas foi colega do Messi, né? Se ele ligar, passar a mão no telefone, olha, eu estou voltando, então quero treinar você, me ajude aí, fique, talvez o Messi se sensibilize e continue na equipe. Agora, até o Jorge Jesus está no noticiário do Barcelona, né? Então a gente precisa ter muita cautela nesse momento, como diria o Celso Roth, né? Para analisar aí quem pode ser ou não o técnico do Barça. Nossa, ele foi de Guardiola para Jorge Jesus e para Celso Roth. Essa aí foi maravilhosa. E Bernardo, ainda em cima dessa situação, o Xavi já tem o seu início de trajetória como treinador, conhece muito bem o ambiente do Barcelona, conhece muito bem o principal nome do Barcelona, Lionel Messi, mas ainda não tem aquele currículo. E, diferentemente do Guardiola, ele não começou lá de baixo e foi crescendo dentro do clube.
Isso pode ser alguma coisa que atrapalhe, principalmente nessa questão, se o Xavi se tornar o técnico do Barcelona, nesse comparativo, o Guardiola foi o cérebro do meio de campo e ele fazia isso. Agora o Xavi, que também foi o cérebro do meio de campo, faz o oposto. Isso pode pesar em cima do Xavi caso ele se torne o técnico do Barcelona? Soler, eu acho que o Barcelona não pode mais se dar o luxo de fazer teste, não, nesse momento. Até para dar uma condição ao Messi de conquistar mais um título relevante na carreira dele. O Messi não aguenta mais carregar esse time nas costas. Eu acho que o Barcelona precisa partir para cima de um técnico verdadeiramente, comprovadamente bom. Se não for o Guardiola, tem de pensar no Pochettino. Mas o Pochettino tem um passado ali com o espanhol e tal. Bom, nada que o dinheiro e o prestígio de dirigir uma equipe do tamanho do Barcelona não resolva. Eu não consigo ver mais o Barcelona. O Barcelona já fez um teste, entre aspas, com o Ernesto Valverde, um técnico que, de certa forma, isso é muito importante na Catalunha, traiu a forma histórica, pelo menos desde os anos 70, que o Barcelona jogar, né, os anos 70, primeira metade, que marcaram ali a chegada de Rinus Michels e Johan Cruyff um pouco depois até, mas e desde então existe uma forma muito definida de o Barcelona jogar, e o Valverde meio que foi contra isso, né? Até por isso não teve sucesso. Aí traz o Quique Setien, que é um técnico bastante, apesar de não ser um garoto, mas fez um trabalho bastante promissor no Betis, inclusive dirigindo num jogo histórico o Betis contra o Barcelona no estádio Camp Nou, mas não deu certo. E o Barcelona, para mim, até pela idade do Messi, 33 anos, não tem mais tempo para ficar testando. O Barcelona demorou, Bernardo, rapidinho, o Barcelona demorou para reformular o elenco, demorou para achar um substituto à altura do Piqué, um substituto para o Busquets, que já se tornou um jogador muito lento, e começar a procurar um substituto para o Messi. Óbvio, não é fácil achar um craque, não é fácil produzir um craque, mas procurar alguém que possa alternar um jogo com ele, procurar um substituto à altura do Luis Suárez. Responsabilidade. Exato. O Barcelona demorou para essa reformulação e ainda não conseguiu fazê-la? Eu acho que o Barcelona nunca vai ter um jogador como o Messi. E o Barcelona, esse trabalho de reformulação, na minha opinião, ele não é feito com muita coerência, né? Porque você tem alguns jogadores, uns garotos ali, como o Puig, que está jogando, como o Ansu Fati, mas ao mesmo tempo você vai lá e contrata o Arthur e o descarta com 23 anos de idade, né? Aí você pega o Vidal, já um veterano vindo do Bayern de Munique. Você tem um Titi lá que foi um zagueiro, inclusive campeão mundial pela França, formando dupla de zaga com o Varane. Mas eu não entendo direito o que acontece com o Titi no Barcelona, um jogador que já quase saiu várias vezes. Você insiste no Piqué, traz o Lenglet, aí você não consegue ter o lateral direito, como você traz ali ora o Sérgio Roberto, que para mim é um jogador que tem muito mais cartaz e muito mais oportunidades do time do que a técnica dele faz o Cáceres, Bernardo. Merecer. Exato, você tem vários jogadores ali que não justificam, né? Então eu acho que o Barcelona é um processo de reformulação muito confuso, sem muita coerência. E o buraco lá no Barcelona é mais embaixo, né? Porque o Pepe Bartomeu é acusado de ter comandado robôs de redes sociais, contratados os robôs de redes sociais para fazer um ataque no Messi, né? Por causa da renovação de contrato, que ainda não surgiu. Então o buraco lá é bem mais embaixo. E só uma coisa rapidinho aqui, o Bernardo, para mim, o Napoleão, eles foram cirúrgicos, né? Essa questão que o Barcelona ele vem tentando, vem apostando, o Valverde, o Quique Setien, e principalmente dentro de campo também. Quer dizer, contratou um monte de jogador que acabou, de fato, não dando certo. A gente vê investimento alto, Felipe Coutinho, ficou pouco tempo, não deu certo, foi embora. A gente vê o Griezmann no banco, o próprio Dembélé, que até o próprio presidente falou que era melhor que o Neymar, o cara não conseguiu ter uma sequência praticamente, teve uma lesão, ok. Então, assim, foram várias contratações, se a gente for avaliar agora, equivocadas. Afinal de contas, o Barcelona não consegue dar esse ritmo, dar essa sequência para esses jogadores que não só foram contratados, mas com a molecada da base. Por que vários moleques da base do Barcelona aqui chegaram ao time profissional, não tiveram uma sequência, mas em outros times estão jogando? O exemplo que eu dei agora do Paco Alcácer também, que na última temporada estava fazendo gol a rodo no Borussia. E aí, só para a gente abordar os últimos temas, o Barcelona recentemente vendeu o Cucurella, jogador que era lateral esquerdo. O Barcelona procura ainda um substituto para o Jordi Alba e acabou de vender um cara que vem se destacando no Getafe, mas que não ficará no Barcelona, já que o Getafe pagou 10 milhões de euros. O Capelani citou o Arthur,
quem se deu melhor na troca? Juventus com o Arthur, Pjanic no Barcelona, começando com você, Bernardo. Pela bola, o Barcelona. Eu acho o Pjanic mais jogador, mas o Arthur é mais promissor. Napoleão? A Juventus se deu melhor, eu acho. A Juventus leva um jogador que para futuro é mais jovem, vai dar uma nova roupagem no meio-campo da Juventus. E eu acho que o Pjanic também se deu bem, ele, pessoa, né? Vai ter a chance de contar para os netos que jogou com o Cristiano e com o Messi, né? Capê? Se eu fosse pensar não na questão da idade, mas na bola, não na questão de ser promissor, até pela questão da idade, a gente sabe que o Arthur vai ser muitas vezes convocado para a seleção brasileira, mas pela bola, pelo que joga atualmente, para mim o Barcelona fez um negocião. Pjanic para mim não vou falar que é craque, né, porque aí também é banalizar a palavra, mas um jogador espetacular, para mim vai ter uma sequência no meu campo, vai comer a bola, não que o Arthur não tenha esse potencial, mas eu me decepcionei muito com o Arthur. Pelo que ele representou aqui no Grêmio, jogando e assim, moleque, deitando na Libertadores aquele jogo da decisão na Argentina, com pressão, carregando o meio campo, ainda mais com o Grêmio, com um jogador a menos, o Ramiro foi expulso, mas pela bola hoje, Pjanic, Barcelona se deu melhor. Olha, eu como Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não, é só para aproveitar o gancho aí. O Arthur, ele cresceu ou regrediu na carreira ao trocar o Barça pela Juve? Eu acho que ele pode ter crescido pelo que ele vai fazer na Juventus. Se ele chegar para ser o substituto mesmo do Pjanic, ser aquele primeiro cara que iniciará as jogadas ofensivas da Juventus. O Pjanic, eu ia até falar isso, eu como romanista sou viúva do Pjanic, porque eu enxergo ele como um cara que tem uma leitura de jogo muito acima da média, é um cara que encontra passes perfeitos, e no Barcelona eu acho que ele só vai dar certo se o meio de campo não tiver o Busquets, para ele ser esse cara que vai receber a bola e pensar o jogo para frente, para ter ele e ali o De Jong, para os dois serem esses jogadores para comandarem o meio de campo. O Arthur, ele precisa dessa mobilidade. Ele, no Grêmio, ele foi muitas vezes o cara que pegou a bola da defesa, foi até o ataque, foi o cara que pressionou na frente para, quem sabe, iniciar uma jogada retornando para o campo de defesa. Então acho que na Juventus ele tem esse potencial para ser um motorzinho. Fisicamente ele consegue correr. O Pjanic, ele é mais o cérebro. Ele é a questão de pegar a bola e achar o passe, achar o famoso ponto futuro. Ele encontra um atacante nas costas do zagueiro com muita facilidade. Então acho que o Arthur na Juventus vai crescer muito, e atrapalhou um pouco ele no Barcelona essa questão da filosofia e do DNA do Barcelona, que o Guardiola ele ressalta muito. O volante, ele tem que jogar sozinho, ele tem que ser aquele cara. Esse cara era o Busquets. Então o Arthur, ele não conseguia voltar e pegar a bola porque já tinha esse cara não tem a mobilidade que é o Busquets. Mas é que tá, eu converso muito com o Bernardo, essa pergunta que o Napoleão fez, ela é muito importante pra gente entender o atual momento do Arthur. Por exemplo, eu venho conversando muito com o Bernardo, quando o meu e o Manchester United tá jogando, eu me descabelo, já tô sem cabelo, aí fico vendo o jogo dos Diabos Vermelhos, eu ainda perco mais de estresse com esse time. E aí, eu lembro que no ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim, uma conversa que eu tive com o Bernardo sobre Champions, e a gente chegou num ponto, né, Bernardo, não sei se você vai lembrar desse papo, que o Arthur, ele foi contratado para ser substituto de Iniesta, de Xavi no meio campo. Então essa pergunta do Napoleão, para mim, ela é fundamental, porque neste teste, por o menor tempo que tivesse aí o Arthur em campo, ele não passou, ele não foi aprovado, ele não foi o cara. Ele foi o cara para ser contratado justamente para isso. Ele não conseguiu mostrar ainda em campo que ele tem este potencial para ser o jogador a ser o substituto e ficar anos e anos como titular, comandando o meio campo da equipe do Barcelona. Não sei se o Bernardo pensa diferente. Eu acho que o Arthur não aproveitou a oportunidade, é um jogador que não se adaptou ao futebol europeu, é um jogador muito lento ainda, é um jogador que prendeu muito a bola, não deu passe vertical, é um jogador que foi enceradeira por muitas vezes. Eu acho que simplesmente não funcionou. E ele ganha uma oportunidade na Juventus, que hoje é um time mais organizado que o Barcelona. Vai ter de aproveitar essa chance, sob o risco de estragar uma carreira na Europa. Pra gente fechar agora, dia 23 de agosto, final da Champions League, Estádio da Luz, em Lisboa. Quais serão as duas camisas que estarão em campo, começando com você, Bernardo? Tudo depende do sorteio, né? Mas hoje eu apostaria em Bayern de Munique e Manchester City. E concordo com o Napoleão, essa Atalanta de Pasalic, City, Papo Gomes, com o Zapata vindo do banco, um excelente lateral direito, ala direita no caso, Ratebor, o Caldara tá jogando muito, acho que a Atalanta pode surpreender. E desses dois, quem leva o troféu para casa? City. Napoleão?
quais serão as duas camisas da final e quem leva a orelhuda. Mas só uma coisa, o Bernardo ele já veio aqui muito parcial pro debate, tá com a camisa da Inglaterra, já por isso que ele fica elogiando o City, aí fica fácil, né, Bernardão? Pô. A Inglaterra, mas eu não torço pro City, pelo contrário. Eu tenho 2 times da Inglaterra, o Arsenal e o Manchester United. Nossa senhora, não tinha como ser pior, né? Não tinha. Se juntar os dois, hoje em dia não dá meio, hein? Nossa senhora. E o atual City é a antítese do que é, na essência, o futebol inglês, né? Mas o futebol inglês, como a gente conheceu um dia, acabou, né? A seleção da Inglaterra evoluiu bastante, tem hoje novos talentos. Há quem diga que é uma das favoritas para 2022. Eu vou torcer descaradamente para a Atalanta estar nessa final. Se ela não estiver, vão estar City e Bayern, claro, depende do sorteio, né? Se esse caminho se cruzar antes aí, sei lá, vamos ver se... Quem que poderia surpreender? Atlético de Madrid, muito pragmático, né? Mas eu gostaria que a Atalanta estivesse Mas só rapidinho, na final, Napoleão, com esse formato de Champions League, o Atlético de Madrid sendo um time mais pragmático, não facilita? Porque dependendo do próximo confronto, joga fechadinho, 90 minutos, 1-0 é nosso. Claro, e vale para a Atalanta. 1-0 é nosso. É que a Atalanta não joga fechadinha, né? Sim. Mas vale, o risco em um jogo só você tem muito mais chance de surpreender. Então eu acho que vale. Agora, bola por bola, do que a gente viu é Bayern e City, né? E puxa vida, eu estou muito impressionado com a vitória de ontem ainda. Então, por isso, eu acho que o Bernardo talvez esteja também. Por isso, eu acho que ontem, para quem está nos ouvindo, né, foi quinta-feira o jogo do City contra o Liverpool. Talvez o City realmente fique com a taça. Capê? Quais serão as duas camisas? Quem leva a orelhuda? É difícil, tem a questão do sorteio, muita coisa pode acontecer, mas pelo momento, não dá. A gente acompanha o futebol internacional, não dá pra gente discordar que o Bayern de Munique tá um absurdo e o Manchester City também. Mas vocês não estão botando fé no menino Neymar. Vocês não estão botando fé no Paris Saint-Germain, dá pra entender, o calendário tá sem ritmo, etc. Já não vai contar provavelmente com o Thiago Silva também, que tem aí um rumor que pode deixar o PSG e formar uma dupla de zaga com o Davi Luiz no Arsenal, porque o Pablo Mari se machucou e o Bernardo Ramos que elogia toda vez o Davi Luiz, uma coisa impressionante. Mas você já vê até a carinha dele, né? Mas eu acho que o Paris Saint-Germain tem chance demais, de verdade, porque não só o Neymar, mas o Mbappé, o próprio Di Maria, que é um jogador vagalume, que a gente sabe da qualidade técnica dele, muitas vezes tem sequência como titular, outras vezes ele é um jogador reserva, mas quando entra bem. Eu enxergo esse time do Paris Saint-Germain muito forte na disputa, não no atual momento, mas pode crescer ao longo da competição. Se eu tivesse que apostar hoje pela bola, não dá para discordar dos meus companheiros, né? Do Bernardo, do Napoleão, que Manchester City e Bayern de Munique hoje jogam o melhor futebol atualmente da Europa. Mas por ter um gênio como é o Neymar, um cara que para mim vai beliscar a bola de ouro em breve, que é o Mbappé, não dá pra gente tirar da briga não. Bom, na minha opinião, os finalistas serão também... Roma aí? Não, Roma não chega nem na Liga Europa mais, coitado. Vai apanhar do Sevilha. Mas final da Champions League, acredito também num Bayern de Munique e Manchester City, com o City sendo campeão, mas pensando no futebol, uma Atalanta na final aí contra o Manchester City, um 5-4 para qualquer um dos lados, ficaria lindo, porque os dois times gostam de atacar, gostam de fazer gol, e acho também que nas oitavas o Napoli passa do Barcelona. E a última Champions League também foi chata pra caramba, né? Pô, a última final de Champions League, a Champions League em si era maravilhosa, mas a última final eu esperava demais, ainda mais o próprio Pochettino, colocando o Lucas como titular, porque foi o herói na semifinal, e aí de repente, 1-0 lá, bem no mequetrefe. Não, e começa com um erro de arbitragem, né? Uma arbitragem desastrosa. Né? Nossa senhora, também, verdade, tem razão. Bem lembrado, Napoleão, bem lembrado. Então é isso, amigos. Muito obrigado pelo bate-papo. Napoleão, grande abraço a você, um ótimo final de semana. Estaremos sempre acompanhando o seu grande trabalho na tela do Band Esportes. Napoleão. Obrigado, gente. Foi um privilégio ter estado com vocês aqui na Rádio Bandeirantes, com vocês e com seus ouvintes. Até uma próxima. Bernardo Ramos, nosso comentarista, sempre abrilhantando o debate. Muito obrigado pela participação e um ótimo final de semana. Valeu, Solero. Obrigado a você pelo convite. Um abração ao Capelanes, ao Napoleão. Saudações a todos. Capê, brigadão por participar. Você que sempre traz o dia a dia do Corinthians. Hoje também falando bastante de futebol internacional. Boa sorte na
sequência de cobertura do Corinthians. Vambora. O seu Manchester United que tá precisando, né? Nem me fala, né? Mas obrigado, valeu, Soler, pelo convite. Prazerzaço estar aqui ao lado desses craques, pessoas que eu admiro não só dentro da televisão, da rádio, mas principalmente fora. Napoleão, genial. Bernardo Ramos, então, essa enciclopédia. O cara fala das datas, não tem nenhum computador, nenhum celular aberto. Às vezes até fico na dúvida. Falei, esse cara tá lendo esse negócio, mas não, vai tudo da cabeça dele. Prazer, Soler, obrigado, viu? Então, grande abraço a todos e um ótimo final de semana.